Olá, voltamos agora para o nosso segundo bloco do programa OAB em Ação, da TV OAB Caruaru. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem na TV Câmara e também pelo canal no YouTube. E eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Bernardo, que no bloco passado ele encerrou fazendo uma pergunta para o Dr. Valber, que teve um pequeno problema de conexão, ele retomou agora. Então eu passo a palavra para o Dr. Bernardo para ele concluir sua pergunta. Bom, enfim, concluindo o que foi deixado um pouquinho aberto no bloco anterior, somente falar um pouco dessa experiência local, das limitações que estão sendo impostas pelo Poder Judiciário, muitas vezes provocado pelo próprio Ministério Público, no exercício da atividade político-eleitoral, no exercício da atividade de campanha eleitoral. A propaganda eleitoral ela já foi absolutamente, absurdamente restringida nos últimos anos. A gente teve uma série de reformas que reduziu o tempo de campanha para 45 dias, que há quem ache justo, há quem ache restritivo. Eu entendo que é um pouco restritivo, podia ser um pouco maior a campanha, mas que ainda assim o Poder Judiciário local, algumas vezes, limita ainda mais essa propaganda. Por exemplo, uma limitação além daquilo que já está posto nas normas sanitárias do governo do Estado. Porque com a emenda constitucional 107, não é isso, professor Valber, né? É a 107 que adiou o calendário eleitoral, tem um dispositivo muito claro. Um dispositivo muito claro lá dizendo o seguinte: o Poder Judiciário não pode limitar os atos de propaganda eleitoral, salvo se houver um parecer do governo do Estado, da autoridade sanitária do governo do Estado ou da autoridade sanitária federal. Então, a própria lei impôs um limite na atuação do juiz, no que diz respeito à limitação dos atos de campanha. E quando a gente fala de limitação de ato de campanha, a gente não está falando daquilo que muita gente considera uma chatice, de carro de som, disso, daquilo. É importante a gente ter em mente que essas limitações, ela está limitando justamente uma das coisas mais preciosas que tem na Constituição Federal, que é a soberania popular, exercida através do voto. Então, ao limitar a propaganda eleitoral, limita-se também a liberdade na atuação do voto do cidadão, que tem o direito de saber as candidaturas que estão postas. Então, desde o lavajatismo, trazido aqui pelo professor Valber Agra, até as questões mais locais, de uma pequena eleição, de um pequeno município no interior do estado de Pernambuco, a gente consegue enxergar essa politização do judiciário que, por vezes, traz muitos prejuízos no exercício daquilo que eu considero como algo de mais sublime na Constituição Federal, que é a soberania da vontade popular. A gente tem duas questões para analisar 32 anos da Constituição. Ao longo desses 32 anos, a gente pode utilizar um termo que se chama mutação constitucional. O que é que houve ações na estrutura formal e informal da Constituição? E outras que a gente chamaria de living constitution. Quais foram os aprimoramentos da Constituição por fatores externos? Pegando essa questão de partidos políticos da eleição, veja, apenas no limiar, nos anos 90, no final dos anos 90, que aparece o 41A, a compra de votos. Depois é que aparece a suspensão não imediata de contas rejeitadas pelo TCE e pelo TCU. E aí nós vamos num caudal que vai entrar primeiro a lei eleitoral, a 9.504, que é /97, nós vamos ver toda a modificação de ações, nós vamos ver o financiamento público, nós vamos ver a fidelidade partidária, nós vamos ver a causa de barreira, a impossibilidade de eleições. Eu gosto muito de Karl Marx, no sentido quando ele fala que o velho está morto, o novo ainda está por vir. Nós não olhamos o significado, que é o significado da pragmática dessa palavra. Por quê? Porque, por exemplo, vários municípios, eu não estou falando de municípios pequenos, estou falando de municípios grandes, nós vamos ver coligações com 14 ou 15 partidos. Com a impossibilidade de coligação na proporcional, isso vai ser um morticínio para os vereadores. Um morticínio. De forma muito clara.
Então, há avanços e há recuos nessa área específica da questão da democracia. E eu posso dizer, por exemplo, o próprio Supremo, durante esses 32 anos, foi responsável por quebrar a cláusula de barreira dos 5%. Declarou inconstitucional, com base no pluralismo político, que não quer dizer pluripartidarismo. Nós hoje temos 34 partidos no Congresso Nacional. Hoje, alguns evocam a possibilidade de candidaturas avulsas. O que é candidaturas avulsas? É a quebra total da fidelidade partidária e ainda mais. A fidelidade partidária, onde agora, no caso prático meu, alguns detentores de mandatos quebraram, pediram ação declaratória para saber se podem dar ou não. Eles quebraram a logística do partido. O partido fechou uma questão primordial como a reforma previdenciária. Eles votaram contra sem nenhum antecedente lógico e o Ministério Público dá um parecer favorável. Veja, qual é a prerrogativa constitucional do Ministério Público? Então, com esses dois mananciais teóricos, a gente pode analisar vários segmentos da Constituição em fluxo e refluxo. Na questão da soberania popular, eu acho que precisa de uma reatualização, uma revisitação. A soberania popular hoje, como é que eu posso explicar uma soberania popular com Bolsonaro ou com Trump? Trump é como se fosse uma ópera que não é nem uma ópera bufa. Chega a ser uma opereta de quinta categoria dado por pessoas que não têm nenhum tirocínio. Por que eu digo isso? Porque ele contradiz até a própria Covid. Então, eu posso falar de soberania popular na época de hoje? Eu posso falar de soberania popular onde, em vários municípios, principalmente no interior, a compra do voto ainda é exacerbada? Essa soberania popular, ela permanece como uma volonté générale, como queria Rousseau? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que readaptar determinados parâmetros, principalmente nessa modal que todos nós chegamos, pegamos mananciais, ficamos repetindo teorias como se papagaios fôssemos, só que essa teoria, agir comunicativo, Habermasiano, onde é que você vai ter agir comunicativo? Você não tem na Alemanha, com a proliferação da extrema-direita, quanto mais no Brasil, onde as pessoas não têm condições intelectivas de delinear o que é um objeto. Então, assim, eu acho que o acadêmico da área jurídica ele tem alguns solipsismos. Ele fica distante da realidade e começa a ter fantasias. Mas a fantasia é muito interessante quando tem um fator primário na infância. Fantasia, depois de uma certa idade, não é fantasia, não. É psicose. Não é sonho, é pesadelo. Valber, eu gostaria agora de passar a palavra para o presidente da comissão, doutor Helder Alexandre, que tinha uma pergunta a ser feita também antes da sua resposta. Pois não, Helder? Pegando um gancho na última questão que foi abordada por doutor Bernardo, eu acho também que não seria a hora de nós bebermos na fonte da Constituição, né, que é uma força normativa, segundo Conrado Hess, e não chegarmos na hora, porque nós temos no âmbito eleitoral, Código Eleitoral, Lei dos Partidos Políticos, Lei das Eleições, resolução a toda hora do Tribunal Superior Eleitoral, que nem a gente, que até um dia desse, nós tínhamos a altercação sobre se resolução é lei em sentido formal. Então, nós não estaríamos na hora de fazer um compêndio, uma consolidação dessas leis eleitorais para que impedisse um exacerbamento da função do Ministério Público, quando ele quer ser ativista, e também do próprio Poder Judiciário, quando ele quer ser ativista. Não só o ativismo judicial nos municípios aí pujantes, nós vivenciamos, mas também na jurisdição constitucional do STF. Então, eu queria passar, enfim, para o doutor Valber Agra ou para o doutor Bernardo, essa questão. Nós já estaríamos na hora da gente repensarmos esse modelo e formularmos uma consolidação das leis eleitorais? Sem dúvida. O que eu enxergo de ameaça inicial para o processo democrático, tratando especificamente de eleição, que poderia distorcer aquilo que a Constituição considera como um processo eleitoral legítimo, são duas coisas que eu enxergo a princípio. Isso falando na questão mais prática. Abuso de poder político
e abuso de poder econômico. Eu acho que são as duas questões que podem realmente trazer uma distorção. E aí, dentro de abuso de poder político e abuso de poder econômico, cabe uma série de coisas, inclusive a questão da compra de votos, como o professor Valber falou, que é uma distorção do processo democrático, né? É um câncer ali que precisaria ser extirpado. Mas o que é que acontece com a nossa legislação? A nossa legislação, ela diz quantos decibéis um carro de som deve ter. Então, veja que, do ponto de vista prático, o fiscal, digamos assim, da oposição, ou o fiscal delegado pela Justiça Eleitoral, teria que andar com um decibelímetro no bolso para poder descobrir se aquele carro de som está ou não ofendendo a legislação eleitoral. Então, assim, é num nível de detalhe que a legislação traz uma série de armadilhas. E essas armadilhas prejudicam sobremaneira o andar normal de uma campanha eleitoral. Eu me lembro que logo quando surgiu essa limitação da pintura de muro, né, que foi limitada a 4 metros quadrados, que até a legislação depois tirou isso e ficou somente o entendimento jurisprudencial, né, que a questão do comitê, por exemplo, só pode ficar até 4 metros quadrados, enfim, evitando a sobreposição. Então, ela chega num nível de detalhe tão grande que termina trazendo para o processo político como é que eu posso dizer, um proativismo, não, um protagonismo desnecessário do Poder Judiciário. Eu costumo dizer o seguinte: num processo eleitoral, quem tem que se destacar é o candidato. Num processo eleitoral em que o juiz, o promotor e o advogado se destacam, a gente já enxerga que tem uma distorção enorme no processo como deveria ser. Eu sou um libertário do ponto de vista da propaganda política. Eu sou uma pessoa, pessoalmente, extremamente permissiva. Até muita gente procura dizendo, olha, tem uma propaganda irregular, vamos impugnar, vamos representar. Eu digo, rapaz, olha, a gente às vezes faz a mesma coisa no nosso processo eleitoral. Então a gente fica, às vezes, uma guerra de representações, de multa para lá, multa para cá, e o povo, que é o destinatário final da propaganda política, fica nessa briga entre o mar e o rochedo, e que termina, no final das contas, é quem se machuca mais. Eu acho que a gente precisa, de fato, desse compêndio da legislação eleitoral, mas que a gente também retire muitas filigranas que tem dentro da legislação eleitoral e que a gente passe a inibir de forma macro a questão do abuso de poder político e do abuso de poder econômico. E não ficar com a fita métrica para saber se o adesivo pregado na janela da casa tem 50 centímetros quadrados ou o que quer que seja. Isso acontecia muito quando surgia essa... O pessoal ficava andando com fita métrica. O pessoal ficava andando com fita métrica para medir tamanho de pintura de muro. Eu acho que é uma coisa que limita muito o processo político, sabe? Limita muito a atuação eleitoral. Então, simplificar a lei para combater coisas maiores, que é o abuso de poder político e abuso de poder econômico. Veja, eu falei do novo e do velho. Essa discussão de codificação, ela é uma discussão de Savigny e Thibault. Em 1900, sobre o BGB alemão, se cria um código ou não. Não há nada mais gongórico. Veja só, vou pegar o exemplo Bernardo. Você pega todas as resoluções que o TSE fez, pouquíssimas pessoas vão ler, e você vai ter aí quase 1000 artigos. Ou seja, são estruturas normativas, não são feitas pelo legislador, e quase 1000. Você pega a nova lei de licitação, é um elogio à ignorância e o anticonsequencialismo. Então, hoje em dia, a questão não é essa. Você tem todas essas... Você vai reunir, tudo bem, você vai operacionalizar. Mas o juiz que assumiu a comarca em eleitoral, ele não viu o direito eleitoral na faculdade. Quando ele é muito arguto, ele vai pegar alguém, vai ler a lei e vai decidir como ele quer. Sim, essa discussão ela também é ultrapassada. A questão não é uma... Travou, né? A
questão, os marcos teóricos, proibição do financiamento da USP. O Caixa 1 virou exceção, o Caixa 2 virou a regra. Então, assim, não adianta, é uma discussão que é gongórica. Vamos fazer lei. Ninguém cumpre lei. Lei é uma convicção que ele já tem. Uma pré-convicção que ele já tem. O que Pierre Bourdieu falava de âmbitos. Mas vamos a mais. Aí a questão do MP, que meu professor Helder falou. Mas, olha, o MP, esse ativismo do MP, no governo Bolsonaro, deixou de existir. Por que deixou de existir? Porque você pegou e indicou alguém que é comprometido com a bandeira política dele. Ou seja, você pegar, dar autonomia demais. Veja, qual era a discussão que nós tínhamos há 4, 5 anos? Era PF querendo autonomia, Ministério Público querendo autonomia, querendo ser poder. Você já viu polícia ser poder em alguma parte? Nem a Stasi da antiga União Soviética, nem Beria, que foi o grande o criador do que se tornou a KGB, tensionou isso. E aqui a gente vê essa discussão, que é uma discussão surrealista. É uma discussão assim, todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser, obviamente, o ordenador, o ser supremo, e falta vassalo. Só que rei sem vassalo não existe, a mesma coisa daquela dialética do senhor e do escravo. Então, essas questões, assim, são questões que a gente perde um monte de papel, um monte de discussão para discutir o quê? Nada. A gente escolhe um membro do MP, que é da nossa conveniência, essa questão da autonomia do MP, a gente, muito pelo contrário, a gente está vendo agora nos últimos dias alguém faz uma denúncia e depois retira a denúncia, o mesmo promotor, contra um ente que o dom divino, a epifania, porque o que é epifania? É o encontro com o divino. Ou esse promotor encontrou o divino, encontrou a luz, como Saulo encontrou e virou Paulo, que perseguia os judeus e virou agora o discípulo de Cristo, ou esse promotor, esse membro do MP, sofreu uma injunção política desmedida. Então, veja, você tem uma visão que é uma visão metafísica, uma visão teocrática e uma visão realista. Você escolhe como você quer. Valber, mais uma vez, obrigado pela participação. Bernardo também. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos para o terceiro e último bloco da nossa live na TV OAB Caruaru e também na nossa TV Câmara, no programa OAB em Ação.